Na palestra que eu dei na empresa do meu marido, a gerente comercial me olhou de cima a baixo e disse para os colegas: "Entendo porque o marido dela prefere ficar até tarde no trabalho." Todos riram. Eu me aproximei, sorri e fiz uma única pergunta. O sorriso dela morreu. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes destruiu muito mais do que a carreira dela. Mas para vocês entenderem como eu cheguei naquele momento, eu preciso voltar algumas semanas. 4, para ser exata. Na noite em que minha sogra me ligou chorando. Era uma terça-feira, 7 da noite. Eu estava no sofá com uma taça de vinho, vendo um filme qualquer que nem lembro mais o nome. Brian tinha mandado mensagem avisando que ia chegar tarde. Reunião importante, como sempre. Meu telefone tocou. Na tela, o nome da minha sogra. Margaret nunca ligava àquela hora. Na verdade, Margaret nunca ligava sem avisar antes. Atendi com o coração apertando. "Lauren." A voz dela estava quebrada. "Desculpa ligar essa hora, mas eu não tenho com quem conversar." Meu estômago gelou. Margaret não era de chorar. Em 7 anos de casamento, eu nunca tinha ouvido ela assim. Nem quando o cachorro dela morreu, nem quando ela quebrou o braço. Margaret era daquelas mulheres que engoliam tudo e seguiam em frente. Mas naquela noite, ela estava soluçando. "O que aconteceu, Margaret?" Silêncio. Fungada. Uma respiração funda, daquelas que a gente faz quando está tentando se controlar para não desabar de vez. "Eu acho que o Robert está me traindo." Eu fiquei paralisada. O Robert, meu sogro certinho, workaholic, que vivia falando de ética e responsabilidade. O mesmo Robert que passava mais tempo no escritório do que em casa e parecia não ter nenhum interesse além de planilhas e reuniões? Minha primeira reação foi achar que ela estava enganada. Mas algo na voz dela me dizia que não era paranoia. Mas antes de continuar, deixa eu explicar quem é quem nessa história. Meu nome é Lauren, tenho 34 anos e sou psicóloga organizacional. Trabalho dando consultorias para empresas, treinamentos, palestras, aquele tipo de coisa corporativa que todo mundo acha chata, mas é obrigado a assistir. Irônico, né? Eu ensino as pessoas a se comportarem no trabalho. E foi exatamente isso que me deu as ferramentas para fazer o que fiz depois. Sou casada com Brian há 7 anos, sem filhos. A gente sempre adiava, sempre tinha algo mais urgente. Brian trabalha na empresa da família desde que se formou. Ele ficava até tarde quase toda noite, e eu nunca questionei. Achava normal, sempre foi assim. Tenho boa relação com a Margaret, minha sogra. A gente se fala frequentemente, toma café juntas às vezes, troca mensagens. Ela é mais mãe pra mim do que minha própria mãe foi. Já com o Robert, meu sogro, a relação é mais cordial. Ele é educado, mas distante. Sempre me pareceu um homem frio, focado demais no trabalho para se importar com qualquer outra coisa. Então, quando Margaret me ligou chorando naquela terça-feira, eu quis ajudar. Precisava ajudar. "Margaret, você tem certeza?" Perguntei, tentando manter a voz calma. "Não tenho certeza. Por isso não confrontei. Mas minha intuição nunca falha, Lauren. Nunca." Ela me contou os sinais. Robert estava diferente. Se cuidando mais, academia, roupas novas, perfume novo. Viajava muito a trabalho, mais do que o normal. Inclusive, naquele momento, estava em viagem de negócios. E o pior, ela encontrou um recibo de joalheria no bolso do paletó dele. Ela não ganhou joia nenhuma. Fiquei em silêncio, processando. O recibo de joalheria foi o que mais me incomodou. Não era só comportamento estranho, era evidência. Pequena, mas concreta. "O que você quer fazer?" Perguntei. "Eu não sei. Eu preciso saber a verdade. Mas não posso acusar sem ter certeza. Se eu estiver errada, eu destruo meu casamento à toa. E se eu estiver certa..." Ela não terminou a frase. Não precisava. Pensei por um momento. Me coloquei no lugar dela. Se fosse eu, se fosse o Brian, eu ia querer saber. A incerteza é pior que a verdade, por mais dura que seja. E se a gente contratasse um detetive particular? Margaret hesitou do outro lado da linha. Eu quase podia ver ela franzindo a testa, achando a ideia extrema demais. "Assim você tem certeza antes de acusar." Eu continuei. "Se não for nada, ninguém precisa saber. Você descarta a suspeita e segue em frente." Silêncio longo. Eu ouvia a respiração dela pesada. "Tá, vamos fazer isso." Eu conhecia um detetive bom. Uma colega de trabalho tinha usado no divórcio dela. O cara era discreto, profissional, e tinha conseguido provas suficientes para ela ficar com tudo na separação. "Margaret, eu conheço um detetive.
Deixe eu ligar para ele agora e ver se ele está disponível. Desliguei com a Margaret e procurei o contato na agenda. Achei. Liguei. Ele atendeu no primeiro toque. Expliquei a situação por cima. Sem nomes, sem detalhes. Só disse que precisava investigar uma possível traição e que era urgente. Posso me encontrar com vocês amanhã, ele disse. Num lugar discreto. Café, restaurante, o que preferirem. Combinamos um café longe do bairro, às 10 da manhã. Desliguei e mandei mensagem para Margaret com o endereço e o horário. Então fiquei olhando para a parede. O filme continuava passando na TV, mas eu não estava mais prestando atenção. Minha cabeça estava a mil. Robert traindo a Margaret. Era possível? Claro que era. Todo mundo é capaz de trair. Eu só nunca imaginei que ele, justo ele, faria isso. Brian chegou em casa 2 horas depois. Eu já estava na cama lendo um livro. Ele tomou banho, deitou do meu lado, me deu um beijo e apagou em minutos. Eu fiquei acordada até de madrugada, pensando na minha sogra e no problema que seria se Robert realmente estivesse traindo. No dia seguinte, encontrei Margaret num café longe do bairro. Um lugar onde ninguém nos conhecia. Ela estava de óculos escuros mesmo dentro do café. Os olhos deviam estar inchados de chorar. Ela estava nervosa, mexendo na xícara de café sem beber. Mas tinha uma determinação em seu rosto que eu conhecia bem. Ela tinha tomado uma decisão e não ia voltar atrás. O detetive chegou e se sentou em nossa mesa. O que vocês querem saber? Ele perguntou direto ao ponto. Quero saber se meu marido está me traindo, disse Margaret. Com quem? Onde? Quando? Quero provas. Me conta um pouco sobre a rotina dele. Onde ele passa a maior parte do tempo? Na empresa. Ele praticamente mora lá. Fica o dia todo. Às vezes viaja a trabalho. A vida dele gira em torno daquele escritório. O detetive ficou em silêncio por um momento, processando. Se ele passa tanto tempo na empresa, seria melhor eu me infiltrar lá. Como um funcionário de limpeza, faxineiro. Ninguém presta atenção em quem limpa o chão. Assim consigo observar a dinâmica interna e seguir ele quando sair. Margaret concordou. Disse que ia falar com a gerente do RH para contratar ele como funcionário de limpeza. A gerente era de extrema confiança. Trabalhava com Margaret há anos. Ela passou as informações. Fotos do Robert, endereço da empresa, rotina geral, horários. Posso começar imediatamente, disse o detetive. Eu paguei metade do valor do detetive. Margaret estava abalada demais para pensar em dinheiro naquele momento, e eu queria ajudar de verdade. Depois que ele foi embora, Margaret me olhou com os olhos marejados. E se for verdade, Lauren? E se ele realmente estiver me traindo? Peguei a mão dela. Se for verdade, a gente decide o que fazer juntas. Você não está sozinha. Voltei para casa e não contei nada pro Brian. Não queria envolvê-lo até ter certeza. Era o pai dele, afinal. Se fosse alarme falso, não precisava criar problema entre eles à toa. Mal sabia eu o que estava por vir. O detetive começou a trabalhar na empresa 2 dias depois no turno da manhã. Funcionário de limpeza terceirizado. Passou despercebido desde o primeiro dia. Ninguém olha 2 vezes para quem está passando pano no chão ou esvaziando lixeira. Ele usava óculos com câmera escondida e uma caneta que gravava áudio. Tecnologia simples, mas eficiente. Observou a rotina da empresa por dentro. Aprendeu os nomes, os cargos, quem era quem. Mapeou os horários do Robert, os lugares que ele frequentava, as pessoas com quem conversava. Enquanto isso, a vida seguia. Eu continuei trabalhando, dando palestras, fingindo normalidade. Margaret continuava fingindo que estava tudo bem com Robert quando ele voltava das viagens. 2 semanas. 3 semanas. Nenhuma notícia do detetive. Até que ele ligou. 3 semanas depois, meu telefone tocou. Tenho o relatório completo. Precisamos nos encontrar pessoalmente. A voz do detetive era séria. Profissional, mas com algo mais. Uma hesitação que me deixou com um nó no estômago. Liguei para Margaret imediatamente. Fomos ao mesmo café de antes. Sentamos na mesa mais isolada, no canto. O ar-condicionado estava gelado demais, mas eu não sentia frio. Estava suando de nervoso. O detetive chegou pontualmente. Ele carregava uma pasta preta, pesada. Sentou-se na nossa frente e colocou a pasta na mesa. Tinha 2 envelopes dentro. Ele entregou um envelope para Margaret. Senhora, confirmado. Seu marido está tendo um caso com uma funcionária. Margaret fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam cheios de lágrimas, mas ela não deixou cair nenhuma. Abriu o envelope com as mãos tremendo.
Fotos. Várias fotos. Robert com uma mulher. Entrando num hotel. Saindo do hotel. Os dois no carro. Olhares, toques, a linguagem corporal de quem está junto há tempo. O detetive começou a explicar o que tinha descoberto. Toda vez que o seu marido saía da empresa, eu saía junto. Fingia que estava indo pro almoço, pro banco, qualquer desculpa. E seguia ele. Ele apontava para as fotos enquanto contava. Na segunda-feira, ele foi almoçar num restaurante. Encontrou uma funcionária da empresa lá. Os dois almoçaram juntos, conversaram, riram. Parecia um almoço de trabalho normal. Passou para a próxima foto. Na terça-feira, ele saiu da empresa no horário do almoço de novo. Mas dessa vez foi para um hotel. Entrou sozinho. 10 minutos depois, a mesma mulher do restaurante apareceu. Entrou no hotel também. Margaret apertou minha mão com força. Ficaram 2 horas lá dentro. Ele saiu primeiro. 5 minutos depois, ela saiu. Separados, como se não se conhecessem. O detetive fez uma pausa. Aí eu descobri quem era essa mulher. É a gerente comercial, Michelle Mendes. Circula por todos os andares por causa do cargo. Ninguém estranha ela conversando com diretores, faz parte do trabalho dela. Ele continuou. Dentro da empresa, os dois são discretos. Olhares que duram tempo demais, toques sutis na passagem, conversas sussurradas. Ela entra na sala dele e fica tempo demais. Tempo demais para qualquer reunião de trabalho. Mas nada explícito. O seu marido é cuidadoso. Não arrisca ser flagrado no escritório. Os encontros de verdade acontecem fora. Nas semanas seguintes, confirmei o padrão. Toda terça e quinta, ele sai para o almoço e vai para o mesmo hotel. Ela sempre aparece 10 minutos depois. Ficam 2 horas. Saem separados. O detetive puxou mais fotos do envelope. Aí veio a primeira viagem a trabalho dele. Eu segui. Ele colocou as fotos na mesa. Ele dirigiu até uma cidade vizinha, 1 hora de distância. Se hospedou num hotel de beira de estrada chique. Eu estacionei do outro lado da rua e fiquei observando. Próxima foto. Naquela mesma noite, adivinha quem apareceu no hotel? A Michelle. Ela estacionou, subiu direto e passou a noite lá. Margaret fechou os olhos por um segundo. No dia seguinte de manhã, ela saiu cedo. Acho que foi trabalhar normalmente. Robert não saiu do hotel. E à noite, ela voltou e passou a noite com ele de novo. O detetive organizou as fotos na mesa. Uma sequência de entradas e saídas, datas e horários anotados no canto. Isso se repetiu em todas as viagens que eu acompanhei. Ele viaja, ela aparece. Passam a noite juntos. Ela sai de manhã e depois volta de novo para passar a noite. O detetive instalou uma câmera escondida na sala de Robert. Áudio e vídeo. Conseguiu gravações de conversas íntimas, planos para próximos encontros, declarações de amor. Margaret olhou as fotos em silêncio. Página após página. Lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ela não fazia barulho. Só olhava, absorvendo cada imagem como se fosse uma facada. Eu segurei a mão dela. Não sabia o que dizer. O que se diz para alguém que acabou de ter a confirmação de que o casamento de décadas era mentira? Então o detetive pegou o segundo envelope e entregou para mim. Eu olhei para ele sem entender. Por que tinha um envelope para mim? Durante a investigação, eu descobri mais uma coisa, disse o detetive. A voz dele estava mais suave agora, quase gentil. Sinto muito, senhora. Meu coração parou. Abri o envelope com as mãos tremendo tanto que quase rasguei as fotos. Era Brian e Michelle. Na sala dele. À noite. Os dois sozinhos. Brian beijando Michelle. Brian com a mão na cintura dela. Brian sorrindo para ela de um jeito que ele não sorria para mim há anos. O mundo girou. Eu senti o café subindo na garganta. Tive que respirar fundo várias vezes para não vomitar ali mesmo. Isso não pode estar certo, eu consegui dizer. O detetive explicou. Enquanto vigiava Michelle, ele percebeu que ela trocava olhares com outro homem na empresa. Olhares demais. Toques demais. Investigou. Descobriu que era Brian, filho do Robert. E... meu marido. Ele notou que Brian ficava até tarde na empresa com frequência. Segunda, quarta e sexta. E adivinha quem mais ficava até tarde nos mesmos dias? Michelle. O detetive pediu para trocar de turno com um colega e passou a trabalhar à noite. Ficou limpando o corredor do andar da diretoria, fingindo que estava só fazendo o trabalho dele. Uma noite, ele estava passando pano no chão quando ouviu passos. Brian apareceu no corredor, olhou para ele e disse: Não precisa limpar essa área agora.
Vamos ter uma reunião e não queremos ser interrompidos. O detetive assentiu e fingiu que foi embora, mas ficou observando de longe. Minutos depois, Michelle apareceu. Os dois entraram na sala de Brian juntos. A porta fechou. O detetive se aproximou. Encostou o ouvido na porta. Ouviu risos, sussurros, barulhos de beijos e gemidos. 1 hora depois, os dois saíram. Roupas amassadas, cabelo bagunçado, risadas baixas como se tivessem acabado de compartilhar um segredo. O detetive fotografou tudo. E assim que a empresa esvaziou, ele entrou na sala de Brian e instalou uma câmera escondida. Nas semanas seguintes, ele confirmou o padrão. Toda segunda, quarta e sexta à noite, Brian e Michelle ficavam até tarde. Sempre na sala dele. Sempre após o expediente. O escritório virava motel particular. Brian nem se dava ao trabalho de ir a um hotel como o pai fazia. Fazia tudo ali mesmo, na sala da empresa da família. O detetive também seguiu Brian algumas vezes depois. Às vezes ele ia direto do escritório pro apartamento de Michelle. Ficava algumas horas e ia embora. E o mais bizarro, às vezes, Michelle saía do escritório depois de encontrar Brian e ia direto pro hotel encontrar Robert. Na mesma noite, um atrás do outro, pai e filho, com a mesma mulher, e nenhum dos dois sabia do outro. Ou sabiam? Margaret levantou os olhos das próprias fotos e olhou as minhas. Meu filho e meu marido, com a mesma mulher? A voz dela era um sussurro de horror. Eu não conseguia processar. 7 anos de casamento. 7 anos dormindo do lado de um homem que eu achava que conhecia. 7 anos de reunião importante e vou chegar tarde, enquanto ele estava transando com a mesma mulher que o pai dele transava. E aí veio o pensamento que me destruiu por dentro. Desde quando? Brian sempre ficou até tarde. Desde o começo do casamento. Desde antes, na verdade. Eu achava que era dedicação ao trabalho. Achava que ele queria provar pro pai que merecia estar ali. Mas e se nunca foi isso? E se ele sempre me traiu? Desde o início? E se eu fui trouxa esse tempo todo, dormindo sozinha enquanto ele estava com ela ou com outras? Comecei a chorar. Não um choro discreto, um choro feio, com soluços que eu não conseguia controlar. Pelo que eu observei, disse o detetive, acho que os dois não sabem um do outro. Levantei os olhos para ele, confusa. Como assim? O Robert encontra ela fora da empresa durante o dia, terça e quinta. Seu marido encontra ela dentro da empresa à noite. Segunda, quarta e sexta. Dias diferentes, horários diferentes. Eles nunca se cruzam. Ela gerencia os dois separadamente. Margaret entendeu antes de mim. Vi a realização passando pelo rosto dela como uma onda. Ela está manipulando meu marido e meu filho. A raiva começou a substituir a dor. Era mais fácil sentir raiva. A dor paralisava. A raiva dava energia. Eu quero destruir os 3, eu disse. Minha voz estava firme pela primeira vez desde que abri aquele envelope. Margaret me olhou. Nos olhos dela, eu vi a mesma coisa que devia estar nos meus. Eu também, ela sussurrou. Paguei o resto do valor pro detetive. Ele fechou sua pasta, se levantou e apertou a mão de nós duas. Se precisarem de mais alguma coisa, é só ligar. Ele foi embora. Ficamos sozinhas no café, os 2 envelopes na mesa entre nós. O barulho ao redor continuava. Garçons, conversas, xícaras batendo, mas parecia que estávamos num vácuo. Margaret enxugou o rosto com um guardanapo. Eu ainda estava tremendo. Ficamos em silêncio por um tempo, cada uma digerindo a própria dor. E agora? Margaret perguntou, a voz ainda rouca. O que a gente faz? Confronta? Pensei por um momento. A raiva queimando por dentro. Não, ainda não. Confrontar agora ia ser muito pouco. Eles iam se defender, inventar desculpas, talvez até virar o jogo contra a gente. Margaret assentiu devagar. Eu preciso pensar, eu disse. Preciso pensar em algo à altura do que eles fizeram. Quando eu tiver uma ideia, eu te ligo. Finja a normalidade por enquanto. Nos despedimos no estacionamento do café. Margaret foi pro carro dela, eu fui pro meu. Dirigi no automático, a cabeça em outro lugar. Cheguei em casa e fiquei sentada no sofá, olhando pro nada. As fotos ainda queimavam na minha mente. Brian com ela. Brian sorrindo pra ela. Brian tocando nela. Horas se passaram. O sol foi baixando. A sala foi escurecendo. Então ouvi a chave na porta 8 horas da noite. Brian entrou, largou a pasta no aparador, afrouxou a gravata. O mesmo ritual de sempre.
Oi, amor, que dia cansativo. Ele suspirou, passando a mão no rosto. Reunião atrás de reunião. Não parei um minuto. Eu olhei para ele. Pro rosto dele. Pros olhos dele. Nenhum sinal de culpa. Nenhum peso. Nada. Ele mentia com a mesma facilidade que respirava. Vou subir e tomar um banho. Hoje eu quero só jantar e dormir. Ele subiu as escadas assobiando. Assobiando. Fiquei ali, parada, ouvindo o barulho do chuveiro ligando. Pensei em tudo. No casamento, nas mentiras, nas noites que eu passei sozinha enquanto ele estava com ela. Na cara de pau dele de chegar em casa reclamando de cansaço. E foi aí que a ideia veio. Não ia ser um confronto. Ia ser uma execução pública. O plano foi se formando na minha cabeça durante a noite inteira. Cada detalhe, cada momento. Eu não dormi. No dia seguinte, assim que Brian saiu pro trabalho, liguei para Margaret. Margaret, eu tive uma ideia. Qual? O que você acha de eu fazer uma palestra na empresa? Silêncio do outro lado. Palestra sobre o quê? Sobre assédio e relacionamentos inadequados no ambiente de trabalho. Mas como isso vai humilhá-los? Eu sorri. Pela primeira vez desde o café com o detetive, eu sorri de verdade. Deixa comigo, Margaret. Eu sei muito bem o que fazer e você vai adorar. Apenas avise o RH e marque uma data para a palestra obrigatória. Eu cuido do resto. Ela concordou. Disse que ia ligar pro RH para agendar o treinamento obrigatório para a semana seguinte. Treinamento de compliance. Coisa chata que toda empresa grande tem que fazer. Ninguém ia estranhar. Mais tarde, Margaret me ligou de volta. Tá tudo certo. A palestra tá marcada para a semana que vem. Perfeito. Tudo armado. Só faltava executar. Trabalhei nos slides sozinha, em casa, sempre quando Brian não estava. O que não era difícil. Ele quase nunca estava em casa. Era estranho. Agora eu entendia todos aqueles vou chegar tarde de um jeito completamente diferente. Cada vez que ele mandava mensagem avisando que ia demorar, eu sabia exatamente o que ele estava fazendo, com quem ele estava, onde. E eu usava esse tempo para preparar a destruição dele. Preparei 45 slides, uma apresentação perfeitamente profissional. Eu falava com Margaret diariamente. A gente se apoiava. Ela também estava fingindo normalidade com Robert, dormindo na mesma cama, jantando na mesma mesa, sorrindo quando ele contava como tinha sido o dia. Você não imagina como é difícil olhar para a cara dele e não cuspir. Ela me disse uma noite. Imagino sim, eu respondi. Porque eu faço a mesma coisa todo dia. Os dias passaram devagar. A ansiedade era enorme. Cada minuto parecia uma hora. Eu revisava os slides compulsivamente, verificando se estava tudo perfeito. Finalmente, chegou a véspera. Eu não consegui dormir. Brian estava do meu lado na cama, dormindo tranquilo. Respiração leve, rosto relaxado. Dormindo o sono dos inocentes. Ou dos que acham que nunca vão ser pegos. Eu fiquei olhando para ele no escuro por um longo tempo. O rosto que eu conhecia há 10 anos. A boca que eu beijei milhares de vezes. As mãos que me abraçavam toda noite. As mesmas mãos que tocavam outra mulher quando ele trabalhava até tarde. 7 anos juntos. E eu não conhecia esse homem. Senti raiva, tristeza, nojo. Uma mistura de tudo que me embrulhava o estômago. Mas também senti algo mais. Uma calma estranha. Porque eu sabia que em poucas horas tudo ia mudar. Amanhã ele vai descobrir que eu sei tudo. E ver a reação dele vai valer cada noite em claro. Fechei os olhos e esperei o amanhecer. Acordei antes do despertador. Na verdade, não sei se cheguei a dormir de verdade. Tomei um banho longo, deixando a água quente escorrer pelas costas até a pele ficar vermelha. Me arrumei com cuidado. Roupa séria. Blazer preto, calça social, salto baixo. Maquiagem leve, profissional. Cabelo preso num coque. Visual de consultora. Visual de quem está no controle. Brian me olhou enquanto tomávamos café. Pela primeira vez em semanas, ele pareceu realmente me ver. Você está arrumada hoje. Tem algo importante? Tenho uma palestra para dar, respondi, mantendo a voz casual. Palestra sobre assédio no trabalho. Vai ser muito promissora. Ele nem perguntou onde. Nem perguntou para qual empresa. Que legal! Toda empresa deveria contratar suas palestras. Boa sorte, amor. Ele se inclinou e me beijou antes de sair para o trabalho. Senti o gosto do café na boca dele. O perfume que ele usava todo dia. A última vez que ele me beijava sem saber o que estava por vir. Esperei ele sair. Contei até 100.
Então peguei o notebook com a apresentação e fui para a empresa. Cheguei no auditório da empresa 1 hora antes. Queria ter tempo de testar tudo, me preparar, respirar. Liguei o projetor, conectei o notebook, passei pelos slides um por um. Tudo funcionando perfeitamente. Margaret chegou uns 20 minutos depois. Me cumprimentou formalmente, como se eu fosse uma consultora qualquer que ela nunca tinha visto na vida. Atuação impecável. Trocamos um olhar rápido quando ninguém estava prestando atenção. Nos olhos dela, eu via a mesma coisa que estava sentindo: medo, determinação e uma satisfação antecipada. Pronta? Pronta. Um homem de terno entrou no auditório. Terno impecável, pasta executiva, ar de quem estava ali a negócios. Sentou-se no fundo, discreto. Eu me aproximei de Margaret. Quem é aquele? Meu advogado, ela disse baixo. Convidei ele para assistir. Por quê? Margaret me olhou com um meio sorriso. Porque depois da palestra eu vou anunciar o divórcio. Quero que ele esteja presente para ver tudo, e para qualquer coisa que acontecer depois. Fazia sentido. A moça do RH organizava a lista de presença na entrada. Todo mundo ia ter que assinar. Prova de que estava lá. Funcionários começaram a chegar, arrastando os pés, reclamando em voz baixa do treinamento chato obrigatório. Eu ouvia os comentários. Mais 1 hora perdida. Podia estar trabalhando. Sempre a mesma coisa. Eles não faziam ideia. Eu observava do palco, ao lado do púlpito. Coração acelerado, mas rosto perfeitamente calmo. Eu tinha ensaiado aquela expressão no espelho durante dias. Robert chegou com ar de dono. Passou pela porta, cumprimentou alguns funcionários com tapinhas nas costas e se sentou na primeira fileira. Posição de autoridade. Pernas cruzadas, braços relaxados, linguagem corporal de quem se sente no comando. Ele olhou para mim rapidamente e desviou. Para ele, eu era só mais uma consultora qualquer. Nem me reconheceu como a nora. Brian chegou alguns minutos depois. Quando me viu no palco, parou no meio do corredor. Surpresa genuína no rosto. Eu acenei levemente, profissional. Ele franziu a testa, confuso, mas se sentou sem dizer nada. Provavelmente achando que eu tinha esquecido de mencionar que a palestra era na empresa dele. O auditório foi enchendo. 60, 70 pessoas. Quase todos os funcionários. E então, por último, Michelle. Ela entrou rebolando, salto alto estalando no chão, cabelo solto, sorriso de quem se acha a dona do mundo. Sentou no meio do auditório, bem visível. Cruzou as pernas, olhou ao redor. Quando me viu no palco, inclinou a cabeça. Perguntou para um colega ao lado. Quem é aquela mulher? A esposa do Brian, ele respondeu. Vi o reconhecimento passar pelo rosto dela. O sorriso aumentou. Se transformou em algo debochado, cruel. E então ela falou, alto, para todo mundo ouvir. Entendo porque o marido dela prefere ficar até tarde no trabalho. Risadas ao redor dela. Algumas pessoas cochicharam, outras desviaram o olhar constrangidas. Mas ninguém disse nada. Eu senti a raiva subir como uma onda de calor. Minhas mãos queriam tremer, mas eu não deixei. Respirei fundo. Mantive o controle. Desci do palco calmamente. Passos lentos, medidos. Cada passo ecoando no silêncio que tinha se formado. Fui até Michelle. Quando ela me viu chegando, o sorrisinho debochado vacilou. Ela olhou para os lados, para os colegas que tinham rido junto com ela. A ficha caiu. Ela tinha falado alto. Alto demais. E eu tinha ouvido. Vi o medo passando pelo rosto dela. Não medo de mim. Medo de ter ido longe demais. Medo de ter arriscado o emprego por uma piadinha. Ela tentou manter a pose, mas os olhos a entregavam. Eu sorri. Um sorriso sereno, quase gentil. E perguntei baixo, só para ela ouvir. Será que o meu sogro sabe que você também adora ficar até tarde no trabalho? O sorriso sem graça dela congelou. Morreu ali, naquele segundo. Os olhos dela arregalaram. A cor sumiu do rosto. Os colegas ao redor ficaram quietos. Não tinham ouvido o que eu disse, mas viram a reação dela. Viram o medo surgindo. Eu voltei para o palco sem esperar resposta. Sem olhar para trás. Quando cheguei ao púlpito, olhei para o auditório. Michelle estava branca, mordendo o lábio. Quanto será que eu sabia? Ela ia descobrir em breve. Peguei o microfone. Minha voz saiu firme, profissional. Boa tarde a todos. Meu nome é Lauren, sou psicóloga organizacional. Fui contratada para dar esse treinamento sobre comportamento adequado no ambiente de trabalho. Foi nesse momento que Robert me reconheceu.
Colocou os óculos, franziu a testa, inclinou a cabeça. A nora dele. Que estranho eu estar ali. Ele deu um aceno de cabeça educado. Até esboçou um sorriso. Cordial como sempre. Coitado. Não fazia ideia do que estava por vir. Eu acenei de volta. Profissional. Ele guardou os óculos de novo e se acomodou na cadeira. Afinal, a empresa já tinha contratado meus serviços algumas vezes antes. Não era tão incomum assim. Funcionários se acomodaram nas cadeiras. Tiraram celulares, bocejaram, se prepararam para uma hora de tédio. Comecei os slides introdutórios. Definições de assédio, tipos de comportamento inadequado, conceitos básicos que qualquer RH ensina. Slide 5, 6, 7, padrão, genérico, entediante como deveria ser. Robert pegou o celular e começou a responder e-mails. Entediado. Brian olhava para o relógio de parede. Impaciente. Michelle ainda estava desconfortável, mexendo nas mãos, olhando ao redor. Minha pergunta tinha deixado ela nervosa, mas ela não sabia ainda o tamanho do problema. Slide 15, 16, leis trabalhistas, consequências legais, jurisprudência. Funcionários bocejavam discretamente. Alguns cochilavam com os olhos abertos. Perfeito. Então eu disse, com a mesma voz monótona. Agora vamos para a parte mais importante. Exemplos práticos do que não fazer no ambiente de trabalho. Cliquei para o próximo slide. Slide 21 apareceu na tela. Imagem borrada. 2 silhuetas se beijando dentro de um escritório. Uma mesa ao fundo. Uma janela reconhecível. Mas os rostos eram manchas irreconhecíveis. Toques íntimos no ambiente de trabalho, eu disse com voz de professora entediada. Isso é estritamente contra as regras da empresa. Não importa se ninguém está vendo. O escritório é ambiente profissional. Brian endureceu na cadeira. Ele reconheceu aquela sala. A janela. A disposição dos móveis. Era a sala dele. Os funcionários não notaram nada. Alguém cochichou. Nossa, a imagem parece real. Slide 22. 2 silhuetas saindo de uma sala à noite. Uso indevido das instalações da empresa, eu disse. As salas, os escritórios, as áreas comuns. Tudo isso é patrimônio da empresa. Não é espaço para encontros pessoais. Apontei para o slide. Reparem na imagem. 2 pessoas saindo de uma sala fechada, com roupas visivelmente desarrumadas. Isso é falta de respeito com o ambiente de trabalho. Com os colegas que vão usar aquela sala no dia seguinte. Com a empresa que paga a conta de luz enquanto eles estão lá fazendo o que quer que estejam fazendo. Alguns funcionários riram baixo. E não pensem que ninguém vê. Câmeras de segurança, equipe de limpeza, seguranças noturnos. Sempre tem alguém que descobre. Brian reconheceu a porta. Era a sala dele. Reconheceu a silhueta masculina, o próprio corpo, a própria postura. E reconheceu a silhueta ao lado. Ele ficou pálido. Vi o suor brotando na testa dele. Uma funcionária comentou baixo. Gente, ela usou IA para fazer essas imagens? Parece muito o nosso escritório. Um funcionário riu baixo. Imagina ser burro assim, fazer isso dentro da empresa. Slide 23. Imagem borrada de um casal entrando num hotel. Fachada reconhecível. Robert endureceu, guardou o celular. Colocou os óculos. Ele reconheceu o hotel. Era onde ele encontrava Michelle. Muita gente pensa, se acontece fora da empresa não é problema da empresa. Errado. Deixei a palavra ecoar. A política da empresa é clara. Relacionamentos entre funcionários devem ser informados ao RH. E relacionamentos entre pessoas de hierarquias diferentes são proibidos. Não importa se o encontro é num hotel, num restaurante, na casa de um dos dois. Se vocês trabalham juntos, a empresa tem o direito de saber. Passei para o próximo ponto. Por quê? Porque o que acontece fora do expediente afeta o que acontece dentro. Tensão, ciúmes, términos conturbados. Tudo isso entra pela porta da empresa junto com vocês, sem falar nos casos em que um dos envolvidos é casado com outra pessoa. Aí não é só antiético, é uma bomba relógio esperando explodir. Ele olhou para Michelle. Ela estava suando, passando a mão no pescoço. Comportamentos assim não afetam apenas os envolvidos, eu disse. Afetam toda a dinâmica da empresa. A confiança entre colegas, a produtividade, o ambiente de trabalho como um todo. Os funcionários continuavam comentando, impressionados. A palestrante caprichou. As fotos parecem muito o nosso prédio. Será que ela veio aqui antes para tirar fotos de referência? Eles não faziam ideia de que eram fotos reais. Do palco,
Eu observava os dois. Robert tinha reconhecido as fotos do hotel. Vi ele tensionando quando apareceu a fachada. Mas quando apareceram as fotos da sala à noite, ele franziu a testa. Confuso. Não era ele ali. Brian foi o oposto. Reconheceu as fotos da sala dele. Mas quando apareceu o hotel, ele fez cara de quem não estava entendendo. Porém, os dois reconheceram uma coisa: a silhueta feminina. A mesma em todas as fotos. O mesmo corpo. A mesma postura. Michelle. Vi o exato momento em que a ficha começou a cair. Pai e filho se encararam. E nos olhos deles, eu vi a compreensão chegando. Devagar. Depois de repente. Eles estavam com a mesma mulher. Eu continuei com voz perfeitamente calma. Profissional. Inabalável. Slide 24. Comportamentos inadequados resultam em demissão por justa causa, independente do cargo ou do tempo de empresa. Olhei diretamente para Michelle ao dizer isso. Ela desviou o olhar. Estava tremendo. Finalizei os últimos slides. Procedimentos de denúncia. Canais de comunicação. Políticas da empresa. Fiz uma pausa longa. Olhei para o auditório inteiro. Espero que todos tenham entendido a mensagem. Obrigada pela atenção. Aplausos educados. Automáticos. Ninguém sabia o que realmente tinha acabado de acontecer, exceto 3 pessoas que estavam destruídas por dentro. A reunião foi encerrada. Funcionários começaram a se levantar, esticando as pernas, pegando os celulares, voltando para o trabalho. Robert se levantou da primeira fileira. O rosto dele estava vermelho. As mãos fechadas em punhos. Ele veio na minha direção com passos duros, empurrando cadeiras pelo caminho. Quem mandou você fazer essa palestra? A voz dele ecoou no auditório. Funcionários pararam de se mover. Olharam. Robert nunca perdia o controle assim. Robert era sempre frio, sempre composto. Mas Robert não estava mais composto. Eu abri a boca para responder, mas outra voz veio antes da minha. Fui eu que mandei, Robert. Algum problema? Margaret. Ela tinha aparecido atrás dele, vinda do fundo do auditório. Voz calma, postura ereta. O olhar dela era gelo puro. Robert se virou. Quando viu a esposa, o rosto dele ficou branco. Margaret, o que você... Eu sei de tudo, Robert. Silêncio absoluto no auditório. Todo mundo assistindo. Robert engoliu em seco. Vocês armaram isso juntas? Margaret não respondeu. Não precisava. Então Brian veio correndo dos fundos do auditório, empurrando funcionários, derrubando uma cadeira. O rosto dele estava contorcido de raiva. Ele foi direto no pai e acertou um soco no meio do rosto. Robert caiu no chão, sangue espirrando do nariz. Você estava traindo minha mãe, seu filho da puta! Funcionários levantaram celulares. Começaram a filmar. Gritos, exclamações. Robert se levantou cambaleando, limpando o sangue do lábio com as costas da mão. Os olhos dele fuzilavam Brian. E você? Você também está traindo sua esposa, seu hipócrita de merda! Isso é diferente. Diferente como? Cochichos se espalharam pelo auditório como fogo em palha seca. O CEO e o diretor? Traindo as esposas? Eu observava tudo do palco. O caos se espalhando. Os segredos expostos. A destruição que eu tinha planejado acontecendo exatamente como imaginei. E eu não sentia remorso. Não sentia pena. Só satisfação. Vocês dois são desprezíveis, eu disse com voz gelada que cortou o barulho. Brian se virou para mim. Lauren, por que você fez isso? Eu fui até ele. Olhei nos olhos do homem que eu achava que amava. Para alertar a empresa sobre o que não fazer no ambiente de trabalho, respondi, com um sorriso sarcástico. Não é isso que você sempre diz que eu faço de melhor? Você não precisava ter exposto as coisas desse jeito, na frente de todo mundo, na minha empresa. Margaret deu um passo à frente. A voz dela trovejou. Minha empresa, vocês dois estão demitidos, a partir de agora. Robert se virou para ela, incrédulo, sangue ainda escorrendo do lábio. Você não pode me demitir. Eu comando essa empresa há 15 anos. Margaret riu, uma risada seca, sem humor. Você comanda, mas eu sou dona. A empresa era do meu pai, sempre foi minha. Você é funcionário, Robert. Sempre foi só funcionário. Robert ficou em choque. Em 15 anos de casamento, de se sentir o dono, de tomar decisões, ele tinha esquecido esse pequeno detalhe. A empresa nunca foi dele. E então, Michelle veio correndo na nossa direção, os saltos altos tropeçando,
o cabelo desgrenhado. Eu vou processar essa empresa. Todos olharam para ela. Vocês usaram minhas imagens sem meu consentimento. Isso é crime. Eu vou processar todos vocês. Silêncio no auditório. De repente, todo mundo entendeu. As imagens borradas eram dela. A mulher dos exemplos era ela. O advogado de Margaret se aproximou calmamente. Ajeitou a gravata. Falou com voz de tribunal. Processar por quê, exatamente? Uso da minha imagem na apresentação sem o meu consentimento. Todas as imagens exibidas tinham rostos completamente borrados. Era absolutamente impossível identificar quem estava naquelas fotos. Poderia ser qualquer funcionária. Qualquer pessoa. Poderia ter sido gerada por IA. Ele fez uma pausa dramática. A senhora acabou de confirmar na frente de dezenas de testemunhas que era você naquelas imagens. A senhora se expôs sozinha. Ninguém a identificou. Você se identificou. Se a senhora tivesse ficado quieta, ninguém jamais saberia que era você. Michelle abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Funcionários cochichavam. Alguns riam abertamente. Ela olhou ao redor, desesperada. Procurou Brian com os olhos. Brian, faz alguma coisa. Ele se afastou como se ela tivesse lepra. Não encosta em mim, sua vagabunda. Ela se virou para Robert. Robert, por favor. Sai da minha frente. Michelle estava sozinha. Completamente sozinha. Os dois homens que ela achava que tinha nas mãos tinham virado as costas para ela. Margaret olhou para ela com nojo puro no rosto. Você está demitida por conduta inapropriada no ambiente de trabalho. Segurança, acompanhem essa senhorita até a porta. Ela tem 10 minutos para pegar os pertences pessoais e sair do prédio. 2 seguranças se aproximaram. Pegaram Michelle pelos braços, com firmeza, mas sem violência. Ela saiu chorando, arrastada pelo corredor, na frente de todos os colegas que ela achava que a admiravam. Os mesmos colegas que agora filmavam a humilhação dela. Margaret olhou para Robert e Brian. Os dois estavam de pé, separados, evitando se olhar. Vocês dois, na sala de reuniões. Agora. Na sala de reuniões éramos 5. Margaret, eu, Robert, Brian e o advogado. A porta fechou com um clique que pareceu definitivo. Margaret se sentou na cabeceira da mesa. A posição de poder. Ela olhou para os 2 homens da família dela, o marido de quase 4 décadas e o filho que ela criou, com uma frieza que eu nunca tinha visto nela. Hoje mesmo vocês limpam suas mesas. Pertences pessoais. Nada da empresa sai daqui. Robert tentou. Margaret, a gente pode conversar sobre isso. Não. Eu não quero ouvir mais uma palavra sua. Não quero ouvir mais mentiras. Não quero explicações. Não quero desculpas. Robert ficou em pé, jogando os braços pro alto. Essa empresa não é nada sem mim. Eu construí tudo isso. Eu que fiz essa empresa crescer. Margaret riu. Uma risada genuína dessa vez, como se ele tivesse contado uma piada muito boa. Robert, essa empresa existia antes de você e vai continuar existindo depois de você. Você era funcionário. Só isso. Sempre foi só isso. O fato de você ter dormido na minha cama por quase 40 anos não muda esse fato. Robert abriu a boca para retrucar, mas não tinha o que dizer. Brian se pronunciou. Mãe, eu sei que errei, mas conheço tudo aqui. Posso comandar no lugar do pai. Cala a boca. A voz de Margaret era um chicote. Você acha que eu vou entregar a empresa da minha família nas suas mãos? Você é tão sujo quanto seu pai. Talvez pior. Pelo menos seu pai tinha a decência de ir a um hotel. Você fazia isso dentro do meu prédio. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Por isso mesmo eu vou fazer isso. Porque eu sou sua mãe. E porque eu devia ter te ensinado melhor. Você está demitido. Brian ficou em choque. A ficha caindo. Sem emprego. Sem empresa. Sem herança. Eu me pronunciei, olhando direto para ele. Você vai receber uma intimação sobre nosso divórcio. Brian se virou para mim, olhos implorando. Lauren, por favor, a gente pode superar isso. Não, Brian. Acabou. 7 anos de casamento jogados no lixo porque você não conseguia manter as calças fechadas. Pegue suas coisas de casa e vá embora. Hoje. Margaret olhou para Robert. Você também. Saia da minha casa. Você tem até amanhã para tirar suas coisas. Robert e Brian se entreolharam por um segundo. A primeira vez desde a briga. Naquele olhar tinha raiva, vergonha, culpa. Mas nenhum arrependimento de verdade.
Só arrependimento de ter sido pego. Os dois saíram da sala, separadamente, sem se falar. A porta fechou. Margaret e eu ficamos sozinhas. O silêncio pesava, mas não era um silêncio ruim. Era o silêncio de quem fez o que precisava fazer. Obrigada, Lauren. Eu segurei a mão dela e disse: Fizemos isso juntas. O que você vai fazer agora? Ela me perguntou. Pensei por um momento. Minha vida tinha acabado de virar do avesso. Meu casamento tinha acabado. Minha imagem de marido perfeito tinha sido destruída. Mas, estranhamente, eu me sentia mais leve do que me sentia há anos. Recomeçar. Margaret sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Eu preciso de alguém de confiança aqui na empresa. Alguém que eu sei que não vai me apunhalar pelas costas. Você quer trabalhar comigo? Eu dei um sorriso de verdade. Aceito. Os vídeos do confronto viralizaram antes do fim do dia. Os funcionários mandaram para amigos, que mandaram para outros amigos, que postaram em grupos, que espalharam em redes sociais. Em menos de uma semana, Robert e Brian tinham virado piada no mercado inteiro. Os traídos que traíram era uma das hashtags mais usadas. Pai e filho não se falam mais. Cada um culpa o outro pelo que aconteceu. Michelle tentou arrumar emprego em outras empresas da cidade. Ninguém contratava. A história tinha se espalhado. Todo o RH sabia quem ela era. Toda a empresa tinha ouvido falar. E aí ela tomou a pior decisão possível. Processou a empresa por exposição indevida de imagem. O processo virou notícia. A história se espalhou para além da cidade. Virou matéria em portal de fofoca, virou meme, virou piada nacional. As pessoas compararam com o efeito Streisand, aquele efeito quando você tenta esconder algo e acaba dando mais visibilidade ainda. Michelle queria ser esquecida. Agora o país inteiro sabia quem ela era e o que ela tinha feito. O processo foi arquivado. O advogado de Margaret provou que as imagens eram irreconhecíveis e que Michelle tinha se identificado voluntariamente. Ela ainda teve que pagar as custas. Começaram as audiências do divórcio. Brian tentou contestar no começo, mas o advogado dele foi direto. Façam um acordo ou vamos para o tribunal. O processo se estenderá por anos, e suas chances são mínimas. Brian aceitou o acordo. Fiquei com o apartamento. Ele levou as roupas e a vergonha. Margaret também iniciou o divórcio. Robert tentou lutar por bens, por pensão, por alguma coisa. Mas não tinha direito a nada. A empresa sempre foi dela. Ele era funcionário. A casa era dela. Herança de família. Em 40 anos de casamento, ele tinha acumulado um cargo e um ego. Os dois ele perdeu. Meses depois, os divórcios foram finalizados. Eu comecei a trabalhar com Margaret na empresa. Ela assumiu o comando total e descobriu que sabia muito mais sobre administração do que imaginava. Brian se mudou de cidade. Conseguiu um emprego menor, numa empresa menor, num cargo que ele acharia humilhante 2 anos atrás. Robert vive de reservas. Aposentadoria antecipada forçada. A reputação destruída pesa mais do que a idade. Ninguém contrata um executivo envolvido num escândalo desses. Ele passa os dias em casa, no apartamento que conseguiu alugar com o que sobrou. Eu estou recomeçando. 34 anos. Divorciada, mais forte do que nunca. Acordo todo dia sabendo exatamente quem eu sou e do que sou capaz. As 2 mulheres que foram traídas ficaram com tudo. Os 2 homens que traíram perderam tudo. E a amante que achou que estava manipulando todo mundo descobriu que era a mais manipulável de todas. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ficar comigo até o final. Essa história me marcou muito. Porque às vezes a gente acha que conhece uma pessoa, dorme do lado dela por anos, e descobre que nunca conheceu de verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Parece pouco, mas ajuda demais o canal a crescer e a chegar em mais gente. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Um beijo enorme e até a próxima!